Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos de volta, gravando em estúdio, hoje, dia 11 de março de 2024, estamos muito felizes aqui de voltar de novo a fazer essa gravação, é sempre muito bom conversar, em estúdio melhor ainda, a gente está fazendo modelos novos aí, tentando online, mas nada como fazer em estúdio, né JP, né Biel? E aí, como é que tá? Gravar no estúdio sempre é bom, eu até acho melhor gravar no estúdio do que online, porque é mais fácil aqui, a gente tá perto um do outro, é mais fácil da gente se comunicar. Então, é isso, tô feliz de estar no estúdio de novo, da gente estar conversando aqui presencialmente, que pra mim é melhor. É aquela coisa, né, JP, igual o Biel tá falando, né? Como o Sou Canarinha de torcedor para torcedor, fazer isso aqui é igual estar sentado numa mesa de restaurante, conversando, falando um pouco, né? Fala aí, JP, quanto tempo? Fala aí, tudo bem, galera? Beleza? Como o Biel disse, é bom demais, né? A gente tá aqui gravando, falando daquilo que a gente mais gosta, né? Que é futebol, que é a seleção brasileira. E é o novo normal, né? Às vezes a gente grava de casa, às vezes a gente grava presencialmente aqui no estúdio. E bola pra frente, vamos falar de seleção, que é o que interessa, na verdade, né? É o que interessa, é isso aí. Estamos aqui de novo para falar da seleção brasileira, com novidades, coisas novas aí, cortes, a seleção feminina. Bora lá, vem com a gente, segue a gente, roda a vinheta. Sou o Canarinho de volta, estamos aqui. Não esquece, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, compartilha. A gente está aqui soltando conteúdo. Nós somos aqui torcedor para torcedor, falando aqui da seleção brasileira que a gente ama. E a gente já vem com uma novidade, seleção brasileira, primeira convocação do Dorival. E a gente até falou no episódio, né, Bel, que podia ter chance de ter corte e tudo mais. E aí, o Ederson no fim de semana com essa lesão. O que você acha, Bel? No fim de semana teve o jogo, né, o último jogo, né, do Klopp contra o Guardiola, né, que é Liverpool e Manchester City, que acabou 1-1, né, foi um gol de pênalti do McAllister e um outro gol que foi do Foden, se eu não me engano, não lembro exatamente quem foi. Não, foi do Haaland. E na hora do pênalti, quem fez foi o Ederson, foi o próprio Ederson. O Ederson recebeu um recuo, uma bola mal recuada, né? Ele tentou disputar a bola, chegou atrasado, pegou o Darwin Núñez, que sofreu o pênalti, e o Ederson acabou machucando nesse lance. Então ele saiu, achei que não ia ser nada muito grave, porque pelo jeito parecia ser só uma cãibra ou algum mau jeito no músculo, mas foi uma lesão bem séria, que ele chegou a ser cortado por um amistoso para 2 amistosos, né, que vão ser no fim desse mês. E eu até tinha falado, né, no episódio que saiu na outra sexta-feira, né? Sim, no dia da convocação, né? No dia da convocação, de uma opção do Léo Jardim, que goleiro do Vasco, né? Que pra mim é um goleiraço, que pra mim era terceiro goleiro ou até mesmo segundo goleiro. Ele não vinha como primeiro, mas já que o Ederson machucou, já veio a oportunidade do Léo Jardim entrar. Tanto que ele fez uma baita de uma partida contra o Nova Iguaçu agora ontem, né? Ontem, né? Domingo, verdade. Tá aí, Dorival, ó, pegando o gancho aí. Fala aí, Biel, fala com o Dorival aí. Apareceu a oportunidade aí rapidinho. Ederson machucou, já apareceu aí a oportunidade. Nada como ter oportunidade, né? Ô JP, e assim, o Biel lembrou bem, né? Confronto Klopp e Guardiola. Isso aí também marca uma história, não é a seleção brasileira, mas marca uma história incrível aí da gente falar de seleção, de falar de grandes técnicos, Guardiola, que todo mundo aí, muita gente queria como se fosse o técnico da seleção brasileira, né? O que você acha aí dos dois? E também de uma posição que estava mais em discussão, né? Que teve muita repercussão, que foi os goleiros. O que você fala aí, JP? Sim. Resume aí. Cara, primeiro ponto, a questão dos dois técnicos, pra mim é surpresa que foi o último jogo entre eles ali. Eu não tava nessa sintonia, porque até imaginei que pudesse ter algum confronto ainda de liga, de alguma coisa, mas pelo jeito não tem mais como, né? Mas, cara, acho que são, assim, 2 treinadores da prateleira mais alta que a gente tem hoje no futebol, né? Infelizmente, aí o Klopp acho que quer dar uma pausa na carreira. Acho que faz parte também, né? Uma profissão cansativa, é bem remunerada, mas eu acho que chega um momento que o cara precisa balizar, né? O que ele quer pra vida pessoal, o que ele quer pra... Mas eu acredito que esse tempo sabático dele vai ser curto. Se bobear, em breve ele já tá em algum lugar, na própria seleção alemã.
que vai jogar a Eurocopa em casa agora, não é favorita, pode não dar muito certo, e quem sabe ele não está na Copa do Mundo, se a Alemanha se classificar, com a seleção, né? Mas assim, esse jogo é o último caso não se encontrem em Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões? A Champions não, porque o City tá na Champions e o Liverpool tá na Europa League. Então não tem como. Não vai ter como. Só se por um acaso o Klopp ficar pra Supercopa da UEFA, caso o Liverpool ganhe a Europa League. Depois, né? Sim, mas caso ele fique, entendeu? Porque ganharia um título. Então, ou seja, agendado. Só isso. Só isso. Tem a oportunidade dependendo das classificações aí nas Copas que estão para acontecer. Sim. Faz sentido. É uma bem lembrado, porque, pô, excelente. Klopp e Guardiola são história aí pra caramba, são incríveis, né? Cara, e o Guardiola é um cara que, se você sempre defendeu a questão do técnico local, mas se fosse o Guardiola... Se fosse o Guardiola, igual eu falei, o único que eu falava... Você já falava isso, né? Já falava que o Guardiola era o único. Se fosse pra pegar um técnico que não fosse... Exato. The Special One. The Special One? Mourinho, meu Deus. Mourinho eu não traria, não. Dos de fora, eu traria só dois. Ou o Guardiola, ou o Abel Ferreira, que já tá aqui e que já conhece o futebol brasileiro. Então, assim, né? Pra mim, é indiscutivelmente... Agora, o Guardiola é Guardiola, né? Sim. E aí, a gente até falou, mas comenta aí, galera, o que vocês acham aí? Guardiola, Klopp, quem que vocês acham aí? Bora lá. Mas agora, Dorival, né? Dorival, convocação e o primeiro problema já, né, JP? Assim, é um problema. Até esse exato momento ainda não está cortado o Ederson, mas são 4 semanas de recuperação. O jogo é daqui 2 semanas, então muito provavelmente a CBF, na verdade, já foi informada, mas ainda não teve oficialmente o corte, né? É uma pena, né? Porque, de fato, acho que até o Biel trouxe no nosso último papo que ele poderia ser o capitão também, né, da seleção, o Ederson. Mas agora com a lesão, e aí fica aquela dúvida, né? Léo Jardim, o Biel também lembrou agora, ontem fechou o gol, né? 1-1 Vasco e Nova Iguaçu, mas se fosse 5-1 pro Nova Iguaçu não seria nenhuma surpresa pelo volume de jogo apresentado. E se a gente volta 4 dias atrás, Água Santa e Vasco, pela Copa do Brasil, Léo Jardim também foi personagem da classificação do Vasco para a próxima fase, né? Então, assim, pênaltis, né? Pegou pênalti no jogo ele também teve boas defesas. Então, assim, é um cara que vem crescendo. Mas a minha dúvida agora, João, não é nem mais em quem pode ser convocado ou não. Para mim, o Léo Jardim, a gente já vinha falando que é o cara que tá apresentando um futebol desde o ano passado até agora em alto nível para pleitear por essa vaga. A minha dúvida é, na cabeça do Dorival, quem seria o titular para esses 2 jogos? Confrontos do mais alto nível, que a gente espera há muito tempo, que o Brasil não vem encarando essas potências. E aí ele tem o Bento, que na teoria é o jogador reserva automático ali do Ederson, então que assumiria a vaga. Ele tem a opção do Rafael, que é o cara que ele convocou e que ele conheceu e tá junto. E aí ele tem a possibilidade de chamar agora ou o Léo, ou o Everton. Isso, ele ia chegar nesse ponto. Ou o Everton, que a gente já sabe que já vestiu a camisa de seleção em alguns amistosos, participou da última Copa do Mundo, né, como terceiro goleiro. Então, assim, talvez ele possa... Ele não seria convocado numa eventual normalidade, mas agora ele pode ser convocado e, digo mais, pode ser o titular, né? Porque é um cara que, na teoria, entre os goleiros ali, mas eu acho que o Bento também merece. Né? Eu vejo assim, nesse ponto... A titularidade. Sim, a titularidade, né? Sim. Nesse ponto eu acho que existe uma grande chance, caso, né, o Ederson, né, seja cortado e venha a ser o Everton titular. Então, assim, grande chance do Dorival não arriscar tanto assim, talvez. Ou, quem sabe, a lista dele foi mega elogiada lá, porque trouxe muita renovação, depois do pior ano da seleção brasileira, que foi o ano passado, né, de tantos resultados ruins, ela foi até elogiada. Mas se fosse você, Biel, e você traria o Léo Jardim desde a primeira conversa. Sim. Você mantém isso, certo? Sim. Mas se você trouxesse, se ele trouxer o Everton, você acha que é o Everton que tem que ser o titular? Não, se trouxer o Everton, não tem o que fazer, é ele. Mas nem passou na minha cabeça, nem cogitaria de chamar o Everton. Porque por mais que ele seja um baita goleiro,
Aquele jogo contra o Corinthians já me mostrou que ele não é goleiro mais de seleção. Que a bola vinha, ele tirou o braço. Ele tirou o braço, nem pra ele colocar assim. Sim. Tava ganhando de 2-1 no final do jogo, 50. Por mais que ele não queria dar o escanteio pro outro time, dava uma espalmada, enrolava o jogo, apertava, sei lá. Porque ele tirou o braço e tomou gol. Pra mim ele não é goleiro. Tanto que eu cheguei a reagir, né? O próprio episódio do Sou Canarinho com os meus amigos, a gente tava assistindo o vídeo, a gente chegou a comentar junto que... Pô, era unanimidade o Ederson como goleiro titular. Uhum. E tava tipo aquela discussão por causa do próprio time, né? Do clube. Que, pô, o Rafael é o goleiro de seleção, não é... E daí eu achava que o Léo Jardim tinha que vir e, tipo, o Ederson não vai. E daí eu quero o Léo Jardim, mas também tem o Everton e fica uma confusão, porque falta aquele goleiro bom. Até por mais unanimidade, que... Né? Isso, né? Até mais se o Alisson tivesse bem. Pra mim ele não era unanimidade. Não. Ele podia vir, aí eu acho que ele seria o titular, porque ele é o mais experiente. Mas ele não é unânime, não é aquele goleiro que você olha, pô, esse daí é o goleiro da seleção. Né? Mas, tipo, gente, quando a gente fala de goleiro, sempre tem a questão também da confiança do treinador. E aí esquece o momento atual. A gente volta aí 22 anos atrás, na Copa de 2002, o Marcos, excelente goleiro, ele não era o melhor goleiro do momento ali, era o Dida, aí tinha o Rogério Ceni e o Marcos. Eram os três disputando a posição, mas o treinador era o Felipão, que tinha ganhado a Libertadores em 99, que conhecia. E ele, cara, o Marcos salvou o Brasil na final. Teve uma falta que tava 0-0 ainda, ele espalmou a bola na trave, aquela bola dificílima, assim. A Copa do Mundo do Marcos foi excelente. Eu não tô aqui falando que ele não deveria ter sido, mas ali também foi um momento que o Felipão falou, ele é o titular e bancou, e o cara deu resultado e foi campeão do mundo, né? Pentacampeão mundial. Então agora o Dorival, ele tá com esse problema bom pra resolver e ele vai tomar uma decisão pensando em alguns fatores, né? Não, eu acho, assim, concordo plenamente com vocês e eu vejo assim também, eu não levaria o Everton agora, primeiro por causa da fase. De novo, seleção brasileira, a gente já discutiu isso também, né? Seleção brasileira deveria ser quem está na melhor fase, no melhor momento pra acontecer. Mas a gente sabe que assim. Não é assim. Isso. Infelizmente. Mas se fosse para olhar melhor momento, não tem que discutir, né? Obviamente, seria uma chance pro Léo Jardim. Aí ficaria a dúvida de quem seria o titular. Se seria, porque eu acho que o Léo Jardim já chegar na primeira numa convocação de substituição, ia assumir, aí virou 2 ou 1. Ou você faz 2 ou 1 ou tem que escolher alguma coisa. Mas, sei lá. Mas isso da unanimidade é importante, né, cara? Porque hoje eu acho que o único goleiro que chega mais perto de ter uma unanimidade, eu acho que é o Ederson, talvez. E olha lá, né? Não sei ainda, também tem muita roda que não gosta do Ederson ali como goleiro. Assim, é um goleiro excelente, não tem o que falar, mas não é unanimidade também, assim como o Alisson nunca foi, né? Nunca foi também isso. Unanimidade só o Pelé, cara. Sim, acho que é o único, né? É verdade. Acho que o Ronaldo também chega perto disso, hein, talvez. Não, né? Ronaldo eu tava vendo umas entrevistas da galera falando, agora tem várias, né, por causa desse podcast, é muito legal o vídeo. E aí o Nistelrooy falando lá que quando ele chegou e falou assim, vou aproveitar que eu tô chegando depois do Ronaldo machucado. Chegou no Real Madrid, e tal, né? Chegou no Real Madrid com o Ronaldo machucado. Aí chegava lá, via os treinamentos, falei, cara, não é possível que esse cara que é o mesmo que machucou, não tem lógica. Esse cara era um monstro, ele ficava lá e fazia, e os zagueiros do Milan também falando alguma coisa, que eles ficavam à noite sem dormir. Nós estamos falando de gente como Cannavaro, Nesta, falando que ficavam à noite sem dormir quando enfrentar o Ronaldo. Em 98, teve um vídeo do Desailly, que era o zagueiro da França, que estavam tentando estudar o Ronaldo e falou, pô, já joguei contra o Ronaldo, eu não sei o que ele faz. Ele pega a bola e faz assim, quando vê, ele já tá na cara do gol. Sim, não dá pra entender. Foi assim mesmo que ele falou. Ele faz uns caminhos diferentes. Então, assim, talvez, mas eu concordo com você, da JP. Acho que, assim, unanimidade são poucos, né, que acontecem durante a seleção. E uma pena, né, porque a gente já teve muitos grandes jogadores aí nessa história e tudo mais. A gente voltando só pra passar do tema da convocação. Tirando o goleiro, a gente falou muito dos laterais, falou muito, mas mais algum comentário
comentário que vocês queiram, porque assim, eu vi a repercussão, né? A gente falou logo no dia, então não tinha tido a repercussão. A repercussão tem sido bem positiva, né, dessa lista do Dorival. O que vocês têm para acrescentar aí, Biel? A única coisa que eu queria acrescentar mesmo, reforçar, é que essa lateral pra mim não tem como. É só isso mesmo, não tem nem muito o que falar. Esses nomes não me convêm. Se fala Ayrton Lucas, Wendel, Danilo e quem que é o outro? Ian Couto? Não. Você, JP? Concordo, Biel, é difícil mesmo. Assim, vendo, ouvindo e acompanhando até os próprios comentários nas nossas redes aí da galera que acaba seguindo a gente em relação à convocação, acho que não tem muito mistério, né? Porque foi uma primeira lista e a gente pedia mudança e ele mudou, mas a safra, de novo, né? A gente sempre... É uma safra inferior às últimas, né? E aí tô falando das mais recentes até, não tô nem voltando tanto no tempo, na época que a gente era referência pro futebol mundial. Então, assim, faltam opções mesmo pra ter uma mudança de qualidade. Por mais que não tivesse, por mais que não tem craque, aquele cara que você olha, esse é craque. Tipo, tinha um Ronaldo, que tinha um Ronaldinho, que tinha um Pelé. Não, aquele cara craque que é o Neymar, mas que não tem ninguém pra ajudar ele, porque tinha o Pelé e o Garrincha. Depois aí tinha o Pelé e o Jairzinho. O Ronaldo e o Ronaldinho. Não tem ninguém. O Romário e o Bebeto. O Neymar é sozinho. O Neymar tem que se virar. Então, aí o Neymar machucou. E o Neymar os caras nem estão considerando mais. Então. Né? Não tem como não tem. Mas por mais que não tivesse craque, não tem um craque na seleção, não pode. Não, tem que ter dificuldade pra contra a Venezuela, com Colômbia, com. Aonde que tem que jogar melhor, né, Biel? Tem que conseguir jogar melhor. Aí eu acredito que entra a força do grupo, né? Quando você não tem grandes destaques, aí entra um papel que o treinador começa a ganhar mais destaque. Que ele tem que conseguir fazer os jogadores. E aquele elenco tentar fazer tirar o melhor ali, né? Tirar aquele negócio, né? Tirar leite de pedra, como diria lá no passado. E isso faz muito sentido. Eu também, da minha parte, assim, não tenho nada a acrescentar. Acho que a gente já falou bastante. Acredito só que o Casemiro realmente eu tava vendo, teve uns amigos meus falando, cara, que o cara trouxe o Casemiro de novo. Eu fiquei pensando, né? Pô, mais repercussão do que até o que a gente trouxe. A gente mesmo discutiu isso, falou, mas em outras rodas eu tenho ouvido falar bastante aí do Casemiro, que não faz o menor sentido ele estar convocado para a seleção brasileira. Não precisa nem ter repercussão. Casemiro não era pra estar. Isso. Todo mundo sabe. Por isso que ninguém tá falando, entendeu? Todo mundo tá esquecendo do Casemiro. Porque estão olhando os outros nomes e fala, pô, esse nome é bom, esse nome é bom, esse nome é bom. E daí acaba esquecendo. Aí tá lá o Casemiro por estar. E se bobear de titular ainda. Isso, porque você tá acostumado, entendeu? Você tá lendo a lista, o Casemiro, tá tranquilo. Mas tem um ponto também, gente, que a gente sempre fala aqui da questão do Neymar, que ele basicamente foi um cara que pegou o barco, pilotou o barco ali, sozinho, o Cruzeiro sozinho, né? Sim. Neymar. O Cruzeiro do Neymar. O transatlântico, será que é por isso que ele fez o Cruzeiro? Fica aí até a dúvida. Não, porque é sério, que a gente volta lá em 2010, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, caras que tinham lenha pra queimar e que infelizmente foram saindo da seleção, e o Neymar foi conduzindo sozinho uma nova geração. E aí a gente olha agora, a gente fala, pô, o Casemiro não tinha que estar lá. E eu falei isso no episódio anterior. Mas aí você pensa por outro lado, cara, pô, beleza, o Casemiro não vai. Aí vai vir quem? Aí tá lá Pablo Maia, Douglas Luiz e outros nomes novos aí que a gente vem tendo na seleção, mas o cara vai chegar numa seleção nova, sem referências. Então eu acho que é importante fazer uma transição saudável pro cara. Agora sim, o que vocês falam, pô, é estranho o Casemiro titular e faixa de capitão. Esse é o ponto. Eu acho que fazer parte do Exato. grupo, eu até nem me incomoda. Exato, acho que esse que a gente tem que ter esse cuidado. De fato, falar assim, o cara ser capitão e titular é que eu acho que entra muito na cabeça. Eu acho que a discussão nessa galera minha assim, que tava falando era muito nisso, assim, porque já é mais que certo que ele vai ser titular na nossa cabeça, né? Quem sabe quem vai ser titular é o Dorival, e a gente espera aí, Dorival, toda a sorte do mundo novamente, mete bronca aí, mas no fim das contas a gente fica com essa incerteza, né? Que é a oportunidade dele fazer. Bom, falando dos próximos jogos, né? Eu já tá bem antes de falar dos próximos jogos, a gente tá retomando aqui as camisas, né, cara? Essa camisa aí você já usou ela aqui, mas é bom repetir aí qual que é a temática dela, né, José?
Não, na verdade, essa aqui eu acho que eu usei. Usei uma vez, né? Sim, usou. É camisa reserva da seleção feminina. Da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo agora de 23, que inclusive jogou agora, provavelmente, não sei se foi contra a Argentina, jogou um jogo agora dessa Gold Cup com a camisa azul. É a camisa azul, mãe natureza, né? Que eles usam muito para simbolizar aí a questão da potência que o Brasil é também em termos naturais e tudo mais. Isso é muito bonita, né, galera? Você acha que faz muito sentido essa temática. E falando de temáticas, né? Os próximos 2 amistosos do Brasil, Inglaterra e Espanha, a gente vai falar um pouco deles, mas a temática dele é baseada no racismo, né? E aí a gente viu que no fim de semana, mais uma vez, o Vini Júnior sofrendo com essa... No mesmo lugar, com o mesmo time, com a mesma história. E o Ancelotti falando no final do jogo, né, falando lá que, cara, ele nunca viu um cara tão protagonista e tão importante receber e sofrer tanto para conseguir fazer isso acontecer. E, galera, racismo é uma coisa surreal, né, Biel? Sim. Tanto que esse jogo, ele teve uma representatividade muito diferente pro Real Madrid. Que... em outros casos, assim, não tinha ligado muito, tipo, aquele caso do Atlético de Madrid, eu não vi ele se pronunciando, assim, de forma oficial, que penduraram o Vinícius Júnior numa ponte com a corda na cabeça, enforcado. Mas, assim, nesse jogo, eles usaram um uniforme em que o Real Madrid usava no ano passado, que era o uniforme roxo, que não tá como o uniforme meio que oficial, né? O uniforme dessa temporada 23-24, que é um branco, um preto com o escudo normal e um preto com o escudo dourado. Então é um uniforme que era do ano passado, que eles usaram esse ano, que é o mesmo uniforme roxo, porque eles usaram nesse jogo contra o Valência no estádio Mestalla ano passado, no caso. Então eles fizeram questão de usar esse uniforme e acabou repetindo a história inteira, né? Foi. O uniforme roxo, Vinícius Júnior sofrendo ataques racistas e... tudo... Parece uma novela sem fim, né, JP? Sim. E a gente estava até falando aqui, teve até o vídeo, né, de uma jornalista torcedora, né? É uma torcedora, uma torcedora brasileira que estava lá acompanhando o jogo, né? Ela estava próximo a uma mãe com uma criança no colo. E essa criança, durante todo o jogo, pela narrativa que a brasileira contou, ela ficou ofendendo, chamando o Vinícius Júnior de macaco, que é mono, né, na língua deles. E a mãe meio que achava isso normal, né? E aí a brasileira gravou. Acho que a gente tem até a imagem disso aqui, né? Ela tá gravando, e aí a mãe olha, você tá gravando, não sei o quê, e aí parte pra cima. Tomar o celular dela. Ela discute com a brasileira, e a brasileira depois disse, inclusive, que sofreu algumas retaliações nas redes sociais. Então, assim, cara, se a Espanha tá se propondo a resolver esse problema, fazendo um amistoso com o Brasil, onde o protagonista da seleção é o Vinícius Júnior no momento, pra tentar, de uma forma ou de outra, conduzir de uma melhor forma essa questão, ela não consegue nem controlar os jogos da La Liga, porque toda vez que o Real Madrid visita tanto o Atlético de Madrid quanto o Valência, que eu acho que são os dois times ali que o Vinícius Júnior vem sofrendo mais opressão, acaba tendo... O final do jogo é sempre a mesma coisa. Mais uma vez, no caso de racismo. Então, assim... Vamos torcer para, de fato, esse amistoso e a Federação Espanhola dar um basta nisso, ou a gente tem que fazer alguma coisa porque não tá certo, né? A gente vem sofrendo há anos esse tipo de situação e o Vinícius Júnior atualmente é o cara, acho que no futebol que mais sofre com isso, né? Certamente é o cara que mais sofre. Vini, sucesso aí, tamo junto com você. Essa história de racismo a gente tem que superar. E a ideia que o Gabriel trouxe no último EP, poderia sim o Vinícius Júnior ser o capitão, ter uma faixa aqui alusiva ao racismo pra poder mostrar pro mundo, né? Concordo plenamente. E poderia usar a roupa preta de novo, né? Acho que era o dia. O meu ponto ia ser exatamente esse. Eu já tô até imaginando o Vinícius Júnior com a camisa preta, número 10 e faixa. E a faixa, né? E a gente... Eu acho que deveria ser a camisa preta, né? Sim. Isso aí até agora eu não vi nada sobre isso. E o... Também retrocedendo. Só um ponto que eu queria colocar, que eu lembrei do jogo específico. O Real Madrid tava perdendo de 2-1. Vinícius Júnior fez um gol e fez a comemoração igual o Reinaldo fazia. Sim.
quando jogou pelo Atlético, fazia gol, ele levantava o punho assim, cerrado. E queria também falar que o Real Madrid ia ganhar o jogo no final. O Real Madrid chegou a fazer um gol, só que o juiz apitou o fim do jogo durante o cruzamento do Carvajal. Igual na Copa de 78, né? Brasil. Pro Bellingham. A mesma coisa do 78. A mesma coisa, né? E é muito louco, né? E isso é a coisa que eu vi alguém perguntando, não sei se foi na ESPN ou na TNT, o cara falou, cara, por que o Bellingham não sofre a mesma coisa que o Vini Júnior? Isso é muito louco. Porque se você for parar pra pensar, beleza. Aí a gente vai entrar aqui em uma discussão infinita, mas não faz sentido, né? Porque só um deles ser chamado assim, e porque nenhum dos dois deveria. Exato, e nem o Rodrigo, exato. Porque assim, é um negócio que virou pessoal. É um racismo, cara, é um racismo generalizado, mas que individualizaram muito na característica do Vini Júnior. É porque é o cara que incomoda, né? É o cara que incomoda. Exatamente, é o cara que incomoda. E assim, estamos nessa, vamos passar por isso. Os 2 próximos jogos, né? Dia 23/3, às 16 horas, Inglaterra e Brasil. 16 horas do Brasil, né? 16 horas do Brasil. Horário de Brasília. Perfeito, horário de Brasília. E depois Espanha e Brasil, dia 26/3, às 17h30. Biel já disse no último episódio na JP que, cara, goleada. Eles estão imaginando que é goleada. Os dois, né? Os dois vão ser muito goleados. Não, da Espanha eu acho que nem vai ser tanto. Vai ser tipo uns 2-1, 3-1. Mas vai perder. Mas vai perder dos dois. Vai perder os dois. E aí, JP, o que você tá na expectativa aí desses dois? Ainda mais que não tem o goleiro titular, então. Mas pra mim não mudou muito, assim, em relação ao que eu imaginava na semana passada, né? Eu acho que, assim, serão 2 jogos duros. Pesado. Pode ser que a gente perca de fato os 2 jogos, mas acho que vai ser assim, uma perda normal e natural de um jogo de futebol. Nada muito anormal, né? 2 goleadas. Mas enfim, cara, eu prefiro ser otimista. Eu vou torcer pra seleção, vou acompanhar esses 2 jogos. São jogos que há muito tempo eu tô esperando pra poder ver. E engraçado que há 11 anos atrás, em 2003, o Brasil fez 2 amistosos com a Inglaterra, né? Ele fez o amistoso em Wembley, que a gente perdeu de 2-1, com o Ronaldinho, inclusive, perdendo um pênalti naquele jogo. O Hart pegou o pênalti, né? E depois... Era o Wembley antigo ainda, né? Não, já era o novo. Já era o novo, 2013. E aí a gente também inaugurou o novo Maracanã, Brasil e Inglaterra também, 4 meses depois. Não, surreal você pensar que você teve 2 amistosos em pouco tempo, né? Então foi um lá e um aqui. Aqui acho que foi 2-2, foi empate. Ô JP, você vai estar lá? Como é que vai ser? Não, vou aqui, bem que gostaria. Todo mundo fala, pô, cadê o JP nos jogos? Não, agora vamos esperar. E quem sabe, tem Copa América, né? Tem algumas coisas aí pela frente, mas agora pros amistosos, a não ser que é a Globo, que o Casé queira levar a gente, né? Mas por hora a gente tá patrocina nós, né? Coloca aí a hashtag patrocina a gente. Mas a ideia é assistir e acompanhar na TV. Acho que vai ser Globo Sport TV, né? Então, sim, vai ser Globo Sport TV. E você, Biel, animado aí pra você, que você já tá com expectativa ruim, mas vai acompanhar. Biel vai estar lá, né? Seu aniversário, ele deve estar lá. Pô. Ah, não. Não vai, não? Não queria mais, né? Tá tão ruim. Não quero isso mais não, né, Biel? Prefiro minha parte em dinheiro, né? Que dia que é seu aniversário, Biel? Meu aniversário é dia 27. Um dia antes do jogo, né? Um dia depois do jogo. Depois da Espanha, isso. Então, tô com expectativa lá embaixo. Acho que não vai ser um bom jogo. O Brasil não pode até jogar bem, ter alguns lances, mas eu acho que o Brasil vai tentar se segurar e tentar partir no contra-ataque, que é difícil, sabe? Na maioria das vezes vai levar para um contra um do Vinícius Júnior, que é muito bom, mas não dá pra colocar ele com o Walker, por exemplo, que, pô, quando foi City e Real, lá na Inglaterra foi 4-0 pro Manchester City, o Vinícius Júnior não jogou. Então, é difícil focar só no Vinícius Júnior. Tem que saber jogar com outras peças, entendeu? E o problema é que faltam outras peças. E pra mim o Vinícius Júnior não é a peça principal, não é aquela peça que, poxa, se encaixa perfeitamente com tudo. Não. Porque não é aquele... Ele é protagonista, mas não é o protagonista. É muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Eu te entendo perfeitamente, faz todo sentido. Concordo com você com esse prisma, mas eu também tô mais na linha
do otimismo, assim. Eu acredito que a seleção brasileira... Primeiro que vão ser 2 jogaços, assim. Pena, o horário pra mim vai ser ruim demais, assim. Eu só tô esperando... Um é no sábado e outro é na terça, é isso? Um é na terça. Que o meu aniversário é quarta-feira. Isso, exatamente. O da Espanha, o de sábado é... Né, eu só tô esperando... Sentar esperando. Pode até ver junto, né? Sim, com certeza. Vamos assistir junto, a ideia é essa. Chegar dia 28, dia 29 e fala pra vocês, eu avisei, então... Pô, Biel, tomara que a gente fale assim, a gente avisou, Biel. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar as redes sociais pro Biel essa semana pra ele poder colocar tudo que ele quiser, né? Tá? Boa, Biel, você mostra. O piloto do Sou Canarinho na semana dos Jogos do Brasil vai ser o Biel. Ó, e vocês? O que vocês acham? O que vocês estão na expectativa aí desses 2 amistosos, né? Inglaterra e Brasil e Espanha e Brasil. Comenta aí, deixa seu comentário aí pra gente falando qual é a sua expectativa, o que você espera desses jogos. Biel, 7 títulos entre esses 3, 7 títulos mundiais entre esses 3 seleções. Quem tem mais? Brasil. Na verdade, somos 5, né? Um só, né? Pensa, são 22 anos já. Do Brasil. A Espanha foi campeã já depois, são 24, né? A Espanha foi 2010 e a Inglaterra 66, né? A Inglaterra... Tá na fila aí pra caramba. Mas não vai ser agora não. Vai ser agora não, Inglaterra. Saindo 2026 é nosso. Nunca ganhou a Eurocopa. Já ganhou. Bateu na trave a última, né? Perdeu em casa, né? Pra Itália. Ganhou a Copa roubada em 66. Então a Inglaterra nunca teve um histórico muito bom, entendeu? De título. Por isso que não vai golear o Brasil, meu amigo. Não vai nada. Não vai não, cara. Isso aí tá dentro de casa aí, boa. Mas assim, pensar que de 70 a 94 foram 24 anos. Agora é a hora. Que parece que foi uma eternidade, né? Sim. E agora de 2002. Tá dando 24 quando vocês tinham uns 20 e poucos anos, uns 21. 22. Isso. E já deram 24 anos. 2026 tá aí, batendo na porta já. Quando a gente pensa isso é surreal, né, cara? Muito louco. A chance de você ver o Brasil campeão, né, sendo 2026, se Deus quiser, vai ser mais ou menos a nossa idade, 94, né? Sim. Imagina o pessoal... Um pouquinho mais novo. 12 pra 13. Né? Imagina o pessoal que tinha 20 em 70. E atualmente, quantos anos tem? É verdade. 74, né? Porque 20 é de 50, né? A gente tá em 2024. Muito louco, né? É o tempo. Boa. Bom, importante também a gente falar aqui, né, dentro do episódio, da seleção feminina, né? Falar um pouquinho aqui. Teve aí a Copa Ouro, nós fomos aí vice-campeões. Parabéns aí à seleção feminina, perdendo na final aí para os Estados Unidos, mas teve uma boa campanha, né, JP Biel? Né, JP? Fala aí. Cara, a seleção brasileira feminina, ela vem num processo de evolução, né? A gente tinha um estilo de jogo com a Pia um pouco diferente do que tem agora, né? Que era ali mais a questão do meio campo, da posse de bola, do jogo compactado, e agora com o Arthur Elias a gente joga mais com o time pra frente, né? Explorando contra-ataque, velocidade, tentando fazer os gols, né? A cada momento. Então, assim, a participação do Brasil, quando a gente olha a Gold Cup, ela foi boa. Acho que, assim, a gente tem pontos a melhorar no processo de evolução para o grande desafio do ano, que são as Olimpíadas, mas a gente já vê o trabalho do Arthur trazendo bons resultados, né? A gente teve ali Brasil e Argentina. Claro, o Brasil tá anos-luz à frente da Argentina, mas foi 5-1 dentro de um campeonato difícil como a Gold Cup. Depois teve um Brasil e México 3-0 também. Então, assim, foram grandes jogos, mas uma pena que na final o Brasil até começou bem. Conseguiu criar algumas chances de gol, mas depois os Estados Unidos também vem num processo de mudança, né, de transformação, em pôr o jogo. E mais uma vez, acho que o Brasil é um freguês dos Estados Unidos, mas a gente sabe também da diferença técnica entre as duas equipes. É bem diferente o tempo, né? Da infraestrutura também, né? Ó, o Brasil ganhou da Colômbia de 1-0, depois ganhou do Panamá de 5-0, ganhou da Argentina de 5-1, ganhou do México de 3-0 e perdeu para os Estados Unidos. Antes da Colômbia teve um outro jogo, eu acho, que foi a estreia, que o Brasil estreou contra Porto Rico, não foi? Pode ser. Que eu acho que foi 1-0.
Que o Brasil tomou 2 gols. Que também foi 1x0, sim, verdade. O primeiro jogo foi 1x0, tem razão. O primeiro jogo foi 1x0 pro Brasil. 2 gols sofridos. 2 gols sofridos, uma campanha, ficando com o vice, mas com 2 gols sofridos. Mas assim, quando a gente fala 1x0 na Colômbia, a Colômbia foi o melhor sul-americano na última Copa do Mundo, né? O Brasil caiu precocemente na primeira fase, a Colômbia, se eu não me engano, perdeu nas quartas. Ou na semi, se eu não me engano. Nas quartas ou na semi, Pode ser. Então, assim, você vê que o futebol sul-americano, ele tem um desenvolvimento também, né? Não é só mais o Brasil. Não é só mais o Brasil. E o pessoal tem falado da evolução muito grande, né, Biel? Assim, com o Arthur Elias aí, o time cresceu bastante e que você fez ótima campanha com 5 jogos, 5 vitórias lá naquele primeiro momento, até a derrota, né, pra final. Mas o que você acha aí agora na próxima partida, Brasil-Canadá? Dia 6/3, na verdade? Não, 6/4. 6/4, desculpa. 6 de abril no She Believes. She Believes é um torneio simples, né? 4 seleções. Brasil e Canadá jogam uma semifinal. Estados Unidos e Japão a outra semifinal. Quem ganhou dos 2 jogos vai pra final e é lá nos Estados Unidos novamente, né? Como teve agora a Gold Cup lá. Se os Estados Unidos passar, a gente vinga da final da Gold Cup. Se o Japão passar, a gente vinga do amistoso que teve no Morumbi. Exatamente. Morumbi no Arena, no Anel Química, né? O Brasil acabou ganhando. Cara, pode ser Brasil e Estados Unidos a final. O Brasil pode perder também, não tem problema nenhum. Desde que ganhe nas Olimpíadas, tá tudo certo. Ótimo. Vamos lá, agora representa a atividade do futebol, né? É a única seleção que vai estar lá brasileira, né? Representando o Brasil, né? Porque a masculina... A masculina, infelizmente, deixou aí a participação. Deixou a desejar. Bom, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Chegou aí mais uma vez, estamos chegando aí ao final. E aí, JP, suas considerações finais aí pra gente agradecer todo mundo. Boa, João. Não, primeiro acho que agradecer os amigos aqui da mesa, né? Você, o Biel, pela oportunidade da gente estar falando de novo, mais uma vez, e sempre da seleção, independentemente do momento, né? Que a gente sabe que futebol é altos e baixos. E a gente tá numa fase que precisa de mais atenção e mais carinho também. Acho que às vezes a gente é meio duro aqui com os jogadores, com as palavras. Pô, é claro, os caras ganham rios de dinheiro pra poder, enfim, mostrar muito pouco, né? Porque já foi a nossa história. Mas eu acredito muito ainda no potencial que a gente pode ter, independentemente da safra não ser a melhor. Mas vamos olhar pra frente sempre com um pensamento positivo. E eu queria mandar um beijo pra Ju, minha esposa, pra Luana, minha filha. Faz tempo que a gente não tem essa oportunidade de fazer aqui em estúdio, né? Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão também. Aí fiquem com Deus e vamos por mais aí. Se Deus quiser, próxima semana a gente traz aí mais um balanço da seleção. Né? Novidades. Valeu, JP. Fala, Biel. Suas considerações finais aí. Agradecer também. Vocês mais uma vez aqui, a gente conversando de novo da seleção. Como sempre, né? Eu gosto, né? Principalmente no estúdio. E queria agradecer, né? Mandar um beijo pra minha família, todo mundo que me assiste, gosta de ver os episódios aí, minha mãe, meu pai, meu avô, minha tina, meus avós, né? Todos. Então, queria mandar um beijo e mandar um abraço pros meus amigos, né? Que fizeram questão de ver o vídeo da convocação. Foi o Vidal e o Joyce. Mandar só um abraço pra eles, assim, que são os meus amigos que fizeram realmente questão de assistir o episódio. Pô, show de bola. Obrigado aí, amigos do Biel. De vez em quando a gente encontra lá na escola. É sempre bom aí a turma toda fazendo. E, Biel, cadê a turma do TikTok, hein, cara? Pô, não tem que fazer a galera seguir a gente no TikTok lá, fazer impulsionar e fazer acontecer. Mas valeu mais uma vez, pessoal. Foi uma honra estar aqui. Obrigado à turma do Podspace aqui de ter viabilizado mais uma vez aqui pra gente. Estou muito feliz de estar de novo falando em estúdio. Agradeço a todo mundo que está aqui. Não esquece, segue a gente, curte, acompanha, manda pra galera, manda pros seus amigos. Um beijo pra minha esposa Melina, pra Lara. E até a próxima, gente. Valeu! Valeu, rapaziada. Valeu. Fala, galera. Hoje, dia 11 de março, tem novidades na nossa seleção. Tiveram 3 cortes na primeira lista do Dorival. Saíram o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e também o atacante Gabriel Martinelli. E quem foi convocado? Foram convocados o goleiro Léo Jardim, que a gente já vinha falando dele no último episódio. Também o zagueiro Fabrício Bruno, uma grande novidade aí que a gente não estava no radar.
E também o atacante Galeno, artilheiro da Champions e um dos grandes destaques do Porto de Portugal, que na semana passada fez 2 gols no derby contra o Benfica. Então aqui, a seleção brasileira passa por uma reformulação e 3 nomes que nunca tiveram oportunidade na seleção chegaram para fazer aí a composição da lista para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, dia 23 e 26 de março. Acompanhe aqui com a gente no Sou o Canarinho. Um abraço!